Vamos falar sobre a Chills hoje, pessoal. É hora de vender tudo e cair fora ou comprar mais e segurar por mais tempo. Basicamente, essa é a questão que eu mais recebo no meu Instagram. Pessoal, todo mundo quer saber se eu ainda tenho Chills. Eu ainda tenho. Mas eu quero levantar uma questão aqui para você. Será que ainda vale a pena ter Chills em carteira ou vale a pena se desfazer das nossas posições? As posições que a gente fez quando o preço do ativo estava mais caro, ou posições que a gente ainda fez quando o preço estava mais barato. É isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Será que vale a pena continuar comprando ou é melhor vender tudo e cair fora, tá bom? E eu vou esclarecer, ou ao menos vou tentar esclarecer isso para vocês de uma vez por todas. Antes de tudo, já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos entender se vale a pena continuar comprando ou melhor, abandonar o barco e procurar outros projetos para a gente investir, tá bom? Bom, como a gente consegue observar aqui no gráfico da Chills, né, em paridade com o USDT, em paridade com o dólar Tether, essa criptomoeda, ela chegou a bater quase $1. Ela bateu 94 centavos de dólar. Ednei, você tem alguma operação, algum trade, alguma compra que você fez nessa faixa de preço? Eu comecei a comprar Chills aqui na casa dos 37 centavos de dólar. Eu comprei Chills nessa região de preço. Eu voltei a comprar Chills aqui na casa dos 23 centavos de dólar. Eu voltei a comprar Chills. E eu voltei a comprar Chills mais uma vez aqui na casa dos 17, 18, 20, tá bom? Não vou dizer que é certo 17, mas 17, 18, 20 foi uma faixa de preço onde eu voltei a comprar mais Chills. Ou seja, o meu preço médio, eu vou dizer que ele deve estar aqui na casa dos 28 centavos de dólar, o preço médio, tá bom? E hoje o ativo está cotado a 37. Será que eu vou vender tudo? Não, eu não vou vender. Simplesmente eu não vejo por que me desfazer das minhas posições. Eu acredito nesse projeto a longo prazo. Eu acredito que esse projeto ainda tem muito a subir e eu vou provar para você que se você vender esse projeto, você provavelmente vai se arrepender amargamente e vai ter que comprar mais caro depois, tá bom? Primeiro ponto, e eu já vou assustar vocês. A Chills, desde o topo histórico, que foi a 94 centavos de dólares, ao menos na Binance, ela caiu mais de 70... Não, peraí, pegar aqui bem o valor. Ela chegou a cair 82%, ou seja, um cara que comprou Chills nos 94 centavos de dólar, ele foi muito azarado, mas se ele comprou nessa região de preço, ele chegou a ficar negativo 82%. E nesse momento, ele está negativo mais ou menos uns 60%, tá bom? Pô, o projeto caiu bastante de nível. Você acha mesmo que vale ainda a pena continuar com isso aqui em carteira? Eu já vou explicar para você o meu ponto de vista, pelo menos. Para começar, a Chills, ela é líder no mercado dela. Ou seja, ela é a única que está nesse mercado com um market share, né, acima das outras, tá bom? Como é que eu digo? Quando eu digo ela é líder no mercado, pensa que nós dois vendemos, sei lá, nós dois vendemos relógios no Brasil, para o Brasil todo, mas eu vendo muito mais relógios que você. Eu vendo, sei lá, 30 vezes os relógios que você vende. Ou seja, eu faço muito mais grana vendendo relógio do que você. Então, basicamente, quando isso acontece, eu sou o líder no mercado. Então, é isso que a Chills é. Ela tem a maior parte do mercado de fan tokens e entretenimento quando a gente fala de blockchain, tá bom? Quando a gente fala dessa economia aí, de trazer os clubes de esporte, o entretenimento para as criptomoedas, a Chills, ela é líder isolada nesse mercado. Inclusive, isso está aqui em nota já no próprio CoinMarketCap. Quando eu vou traduzir aqui para português para vocês entenderem melhor, a Chills, CHZ, é a principal moeda digital, criptomoeda, mesma coisa, para esportes e entretenimento, impulsionando a primeira plataforma de recompensas de engajamento de fãs baseada em blockchain do mundo, a Socios.com. Os fãs podem comprar, negociar, enfim, tem toda uma coisa aqui que eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom? Isso você pode ler depois. Vamos ver o que o projeto fez entre julho e agosto. É uma coisa muito interessante você conseguir saber o que está acontecendo dentro da empresa, as parcerias, as evoluções, as atualizações. Tudo isso está disponível aqui na Chills para a gente de uma forma muito mais clara, muito mais direta,
você consegue acessar o blog e ter acesso a todas essas informações. Então vem comigo aqui para a tela do meu computador, né? Aqui no site da Chills, a gente já está aqui e vamos entender o que está acontecendo. Primeiramente, um site aqui muito interessante, já vai aparecendo aqui dos parceiros oficiais, né? A gente tem aqui o AC Milan e alguns outros clubes. Manchester City tem clubes muito famosos, com uma torcida muito gigante nessa plataforma, mas vamos ver o que o token, o que a empresa Chills fez entre julho e agosto. Só entre julho e agosto, tá bom? Nem tô falando de janeiro. Vamos pegar aqui, ó, entre 7 de julho, tá bom? Isso aqui, ó, dia 7 de julho, e aqui a data atual, olha só, a última movimentação, vamos dizer assim, que eles fizeram no projeto foi dia 20 de agosto. Entre 7 de julho e 20 de agosto, eles fecharam parceria com o Boston Celtics, que é uma equipa, né, um time de basquetebol lá da NBA. Fecharam parceria com a segunda seleção, tá bom? Eles já tinham parceria com a Argentina. Isso não tá aqui no mês de julho, mas se a gente ir um pouco atrás, a gente consegue ver essa informação também, tá bom? Eu sei dela, por quê? Porque eu, né, já venho acessando esse site há bastante tempo. Ou seja, eles fecharam parcerias com duas seleções. Seleção argentina, seleção sul-americana. E eu acredito que mais importante ainda, eles fecharam parceria com a primeira seleção europeia, Portugal, tá bom? Eu, inclusive, quero comprar esse fan token puro do time português aí. Eu quero comprar esse fan token, falei nisso no vídeo onde eu falei sobre essa notícia específica, eu abordei esse tema e vou comprar também de fato. Então eles fecharam parceria com Portugal, que completa assim a segunda seleção portuguesa, a segunda seleção que eles fecham parceria e a primeira seleção europeia, muitas vão de vir depois, como também muitas sul-americanas. O Brasil é um forte candidato. Eu diria que até o fim desse ano, provavelmente a gente vai ter uma parceria entre a seleção brasileira, né, ou a Federação Brasileira de Futebol. Eu colocaria minha mão no fogo por isso. Não coloco porque não quero colocar para os outros, né? Mas eu apostaria com você, sem dúvida, que isso vai acontecer. A gente também vê aqui, né? Fala um pouco da Argentina em si ainda, né? O token, teria que abrir a notícia para conseguir ter acesso aqui ao nome do token. Fecha a parceria com a Valência. E eles agora integram também aqui, ó, outra notícia de julho, 16 de julho, tá bom? Eles integram agora a Crypto.com, que é uma outra exchange que eu já abordei aqui. Inclusive essa exchange, a Crypto.com, ela tem um token muito interessante chamado CRO, que eu já fiz um vídeo falando sobre esse token específico aqui no canal. Passa lá que é muito importante. Esse ativo pode subir muito nos próximos anos. O CRO pode subir muito. Então fica atento, vê aquele vídeo que você vai entender sobre o que eu tô falando. Eles fecham parceria com o Arsenal, fecham também parceria com Inter e acima disso também, junto com essa parceria, vem a t-shirt do Inter, né, a camisola do time, agora vem com o nome do token. Olha só, eu vou até abrir isso aqui para vocês, que eu acredito que é até interessante vocês conseguirem ver isso. Tá vendo aqui, ó, fan token, Inter fan token na rede Chills, né, by Socios.com, ou seja, na t-shirt do Inter, da Inter de Milão agora vai ter lá simplesmente o símbolo, o ticker do token da Inter na rede da Chills, na rede que pode ser negociado na Socios.com. Fecham também parceria com a AC Milan, com a Cleveland, né, que é um outro time da NBA, com a Valência, com o Dinamo Zagreb, com o Everton, com o Leeds United, com Aston Villa. Aqui a gente já tá falando de agosto, inclusive, né? Eu já pulei aqui, ó. Essa foi a última notícia de julho, foi a parceria com a Valência, né? Com o time Valência lá da Espanha, da Liga BBVA, né? Liga Espanhola lá. Mas fecha também com o Dinamo Zagreb, com o Everton, da Liga Inglesa, né? Premier League, com o Leeds United, Aston Villa. Paris Saint-Germain conclui a primeira contratação de uma de um jogador com fan tokens, que foi Lionel Messi. O Messi vai ser pago em uma parte com Chills. Sim, o Messi vai ser pago em Chills também. Uma parte do seu salário vai cair em Chills. Você vê que a coisa aqui tá ficando séria, né? Imagina só Chills sendo usada como meio de pagamento de token, né? Meio de pagamento, meio de troca, vamos dizer assim, né? Pagar jogadores ou pagar salários do time, do staff e tudo mais com Chills. Eu acho que isso não vai acontecer assim de uma forma muito generalizada, mas a gente provavelmente vai ver um caso ou outro acontecendo sempre. Por ano ou por mês a gente vai ver um outro caso desse acontecer. Eu acredito nisso, tá bom? Mas basicamente o Messi vai ser pago também em Chills, por assim dizer, né? Claro que não é por Chills especificamente, mas por um token que tá na rede da Chills, que é o token do PSG. Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui. Vamos abrir aqui, ó, PSG Fan Tokens. E esse é o código do token do PSG, tá bom? Isso aconteceu já em agosto, 12 de agosto. 7 teams in 7 days. Blockchain Powered Fan Token Engagement Giants. Ou seja, aqui eles fecharam parcerias com 7 times em 7
7 dias, né? Basicamente é isso que eu consegui extrair dessa headline aqui. Fecham também parcerias em agosto com vários times da NBA. Vale lembrar que a Chiefs também tem parceria com o quê? Com o UFC, que é aquele campeonato de luta, né? O pessoal eles têm parceria lá com a UFC e vão lançar o token. E fecharam parceria maioritariamente em agosto com várias equipas da NBA, ou seja, de basquetebol. Quando você vê que um time, vamos lá, que a empresa em si está construindo o império, está colocando muita gente dentro do guarda-chuva deles, praticamente não dando espaço para os concorrentes que possam surgir depois, pelo menos não com essa ideia, cara, tem tudo para dar certo. O projeto hoje está precificado muito baixo? Foda-se, fica tranquilo quanto a isso. Isso acontece com o tempo. Se você comprou com visão de longo prazo, como eu, por exemplo, eu já fiz trade em Chiefs, mas a maior parte dos tokens que eu compro aqui, eu compro para longo prazo. E essa é a minha visão, é a visão de longo prazo. Eu compro hoje com visão de daqui a 5 anos até, no máximo, eu diria que daqui a 1 ano, 2 anos, o preço que está hoje, você não vai ver mais. E você vai estar rezando, pô, deveria ter comprado lá na casa dos 37 centavos de dólar, na casa dos 20 centavos de dólar, porque eu acredito que a Chiefs ela vai entre 3 e 5 dólares. E também, se a gente abre aqui o total supply de 8 bilhões, ele é favorável para que isso aconteça. A gente já tem 5 bi em circulação, mais de 66%. O market cap agora está na casa dos 2 bi. Eu vejo esse market cap, cara, quadruplicar sem problema nenhum. Eu vejo isso acontecer sem problema nenhum, tá bom? Um market cap de 2 bilhões não é nada no mercado de criptomoedas. A gente tem ativos com muito mais market cap. Só para você ter noção, vou até abrir aqui, ó, criptomoedas, vamos em ranking. Olha só, vamos pegar aqui uma Dogecoin da vida, tem um market cap de 37 bilhões e a Chiefs está com 2 bilhões, né? Vamos pegar aqui também o que? Sei lá, a Elon Corrente, não sei o que é isso aqui. Vamos utilizar como outro exemplo a Terra, né? A Luna, que tem um market cap de 13 bilhões. Então, eu vejo a Chiefs com esse market cap tranquilo. E a Terra Luna, por exemplo, aqui ela deve ter claramente, né, muito menos ativos em circulação, obviamente, né, ela tem aqui só 993 milhões como total supply, então é muito menor, né? Mas eu vejo, de fato, o market cap da Chiefs que ainda é baixo hoje, de 2 bilhões a 13 bilhões, a 15 bilhões. Eu vejo isso acontecer, eu consigo observar isso no mercado. Eu não acho que seria algo totalmente fora do normal. Eu acho totalmente normal, aceitável isso acontecer, tá bom? Então fica atento, coloca isso aqui em staking lá na Binance, que é o que eu faço, e não vende as tuas Chiefs, cara. Bom, eu não vou dizer para você não vender. Você faz com elas o que você quiser, só não chora depois. Porque eu vou estar bem calminho, deixando aquela grana trabalhar por mim em staking o tempo que for necessário. E quando a coisa explodir, eu vou estar dentro, não vou ficar de fora, tá bom? É Napier aqui, pessoal. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga aqui falando sobre a Chiefs. Comenta também se você tem Chiefs, cara. Tem Chiefs em carteira? Comprou nessa baixa? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixa o like e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado, bora lucrar. Fui!